Pensei em fazer essa apresentação aqui em duas partes, né? Na verdade, a professora Jane Russo, o Rafaela Giordanelli, o Martinho Silva, que é meu colega de sala, eu, há algum tempo, estamos pesquisando uma série de temas, né? Que passam por hormônios, drogas, benzodiazepínicos, né? E com ideias relativamente semelhantes, né? Alguns com drogas mais legais, outros com drogas mais legais, né? Trabalhando com, digamos, com um atravessar de fronteiras relativamente semelhante, mas fazendo trabalhos isolados. Né? Então a nossa ideia é montar um grupo de pesquisa que consiga reunir essas coisas. E aí isso fala também de uma proposta, né? De uma forma de entender essa tradicional divisão, né? Que separa substâncias consumidas nas sociedades contemporâneas, né? Que separa em drogas de consumo ilícito e medicamentos ou remédios cujo consumo é apenas não ilícito, mas ele é francamente incentivado, né? E essa divisão é muito problemática, né? Como a gente sabe. Há um conjunto já considerável de pesquisas que têm demonstrado que essas substâncias desafiam essa divisão, circulando entre diferentes tipos de uso, né, independente do seu caráter legal ou ilegal. O Eduardo Viana Vargas, da UFMG, é um dos autores que chama atenção, né, para essa ocorrência concomitante de uma guerra a determinadas drogas consideradas ilegais, normalmente associadas à criminalidade, à marginalidade social, e uma incitação crescente ao consumo, legal ou ilegal, de substâncias as mais diversas, entre as quais se situam os medicamentos de uso controlado ou não. E a partir dessa percepção, o Eduardo propõe a noção de um dispositivo da droga, né, usando Foucault, para lidar com esse contexto que ao mesmo tempo é proibicionista de guerra às drogas, com um olhar que ele percebe paralelo a esse movimento, né, que é de incitação. Bom, são deslizamentos e reconversões entre esses diferentes usos, medicinal e recreativo, né? A classificação mais comum no uso de substâncias incluiria medicinal, recreativo, ritual. E mais recentemente eu tenho pensado também numa lógica do uso científico de substâncias, né? Depois eu explico o que eu estou querendo dizer com isso, né? Mas deslizamentos e conversões entre os diferentes usos, né, visando um aprimoramento corporal e ou cognitivo, dificultam pesquisas que buscam definir fronteiras claras, seja entre os usuários, seja entre as substâncias. Tais fronteiras são cotidianamente embaralhadas, não apenas pelos consumidores de substâncias, mas também pelos que as produzem, receitam, disseminam, vendem, controlam e reprimem. Ao circular por diferentes redes, as próprias substâncias são continuamente redefinidas e reclassificadas, né? O seu estatuto moral, como a gente conversou de manhã, se transforma. Vale também para os sujeitos que usam substâncias. Esse laboratório que a gente está montando, ele pretende reunir então pesquisas seguindo a abordagem de alguns autores da antropologia e dos estudos sociais da ciência, né, como Eduardo Viana Vargas, o Van der Gest, e colegas, que tem um trabalho clássico chamado The Anthropology of Pharmaceuticals, né, o Philippe Pignarret, o Joseph Dummit, o Padurai, né, mas trabalhos que busquem iluminar os processos culturais, sociais e políticos complexos, que colaboram para o estabelecimento e a transformação de limiares morais entre as diversas substâncias e os sujeitos que as projetam, produzem, consomem, disseminam, controlam e estudam, né. Pretendemos, em nossas investigações, iluminar a fluidez das fronteiras materiais e simbólicas entre tratamento e aprimoramento, lícito e ilícito, proibição, liberação, legalização e regulação de drogas e medicamentos, né? Ou talvez usar o termo drogas, medicamentos com hífen seja mais interessante. A palavra substâncias pretende aqui ser um termo guarda-chuva para esses outros dois, né? Medicamentos e drogas, pensando que tanto medicamentos quanto drogas são um estatuto. Se a gente espalhar no espaço, e talvez mais ainda no tempo, fica claro, né, o quanto esse estatuto ele é mutável, ele é instável, né? Ele pode ser cassado, ele pode ser transformado, né, pelos usos que são feitos pelo discurso científico, né, pelo discurso médico, jurídico, né? Então, o que nos interessa é essa zona cinzenta, né, que poderia ser ilustrada pelo trânsito entre um uso recreativo ou de aprimoramento de substâncias legais, medicamentos, né, e o uso medicinal de substâncias classificadas como ilegais, né. E aí o ponto com
segundo material que eu vou apresentar depois, né? Eu comentei então sobre o estatuto das substâncias, né, que pode provocar movimentos entre fronteiras, né, e os exemplos são tantos. Um dia desses eu estava lendo um material sobre cocaína, que é uma dessas substâncias que está menos na moda, né, tem menos gente pesquisando sobre cocaína no campo das humanas e sociais. Né. Mas um medicamento indicado e prescrito, né, no final do século XIX, há um texto conhecido do Freud sobre o tema, de 1884. Né? O laboratório Merck distribuía cocaína no início do século passado para testes entre os médicos, né, que passavam por uso pessoal, testes em si, ou em pacientes. Né? Passando por essa categoria que ela é lisa, ela escapole das mãos, né, que é a categoria de tônico, que aliás faz por merecer maiores esforços de pesquisa, né? Nós estamos pensando nisso. Parece que é como qualidade de vida, né? É uma palavra uma palavra ponte, que torna o uso de circulações mais abertos. O que é um tônico? Né? Ao menos na minha infância eu lembro da lógica biotônico fontora, né? Mas parece uma palavra de passagem para algumas substâncias. A cocaína passa a ser droga ilegal, mas ao mesmo tempo a ritalina tem uma composição muito semelhante. Né? Ao mesmo tempo em que aquilo que circula como cocaína no Brasil pode ser 50% amido de milho, 20% anestésico, 15% estimulante e 15% cocaína de fato. Né? Ainda que 1 quilo de cocaína apreendida seja apresentado enquanto tal ao público, ainda que seja uma mistura. Né? Então, quando a gente ouve falar na TV, olha, uma apreensão de 50 quilos de cocaína, na verdade o que aprenderam foi 25 quilos de amido de milho, possivelmente. Mas ainda assim, isso é apresentado como droga. Né? E mais, quer dizer, se nós dois formos presos como traficantes no aeroporto, eu estou levando cocaína pura e você 1 quilo de amido de milho, mas os dois são identificados como traficantes internacionais, estamos presos do mesmo jeito. Né? Então isso fala um pouco desses deslizamentos, né, desse estatuto ambíguo, né, da droga. No caso da maconha é muito mais evidente, né, eu acho, e pública essa controvérsia, né, sobre o lugar que deveria ocupar, que a maconha deveria ocupar entre droga e medicamento, né, recreativo e medicinal. Né. Isso está em andamento. Hoje pela manhã uma notícia dizia que a Anvisa pode em breve liberar cultivo caseiro. Né? A transformação parece estar em movimento e aí no caso da maconha, qualquer coisa que se apresenta em termos de política de droga está envelhecendo em 2 meses. Né? Mas bom, o campo de pesquisas ele é vasto nessa área e a ideia de um laboratório então pretende dar guarida a diversos enfoques e temas de pesquisa. Né? Se pensarmos, por exemplo, a ideia de que substâncias, drogas e medicamentos possuem uma biografia, tem fases da vida dessas drogas, né, de substâncias, há autores com propostas bastante originais. Um é ex-Guinea-Pig e o outro, Michael O'Donnell, ele é ex-representante farmacêutico. Ele é antropólogo hoje. Ele construiu uma tese sobre esse grupo profissional, pensando o circuito da dádiva do moço como um mecanismo para explicar a relação entre indústria farmacêutica e médicos passando pelos representantes. Mas, enfim, de pesquisa e desenvolvimento, marketing, consumo, circulação de substâncias, há diversas etapas de socialização nesse processo que leva cada substância a ser classificada, desclassificada, reclassificada. Os hormônios são um exemplo particularmente interessante. Né? É a contribuição da Jane Russo, né, nesse momento para esse grupo de pesquisa. Né? Especialmente essa questão dos hormônios sexuais, né, que são utilizados para rejuvenescimento, mas também para normalização de corpos e mentes, né, conformação de corpos mais produtivos, mais eficazes, né, atravessa questões de legalidade e ilegalidade, né, de transformação de corpos trans. Né. Então, só para deixar claro que a gente está pensando drogas legais, hormônios, né, atravessando essas fronteiras, inclusive, de endógeno e exógeno. E eu e o Martinho Silva, a gente fez um paper analisando o documentário Ilegal, A Vida Não Espera. Ele foi lançado nos cinemas brasileiros em outubro de 2014, né,
E ele conta então histórias de pessoas envolvidas com o uso medicinal da maconha, seja em sua versão que isola o canabidiol, tendo sido apontado como eficaz na diminuição de frequência de crises convulsivas entre pessoas com doenças neurológicas graves que não respondem aos tratamentos convencionais. As crianças que aparecem no documentário, elas apresentam então um tipo peculiar de epilepsia, né, com constantes crises convulsivas. E no caso de mulheres adultas, mostra a mãe dessas crianças, né, e os pais, mas em papéis secundários. Né. As grandes ativistas ali são mulheres, né, em um duplo papel elas estão ali em um duplo papel de cuidado de tráfico internacional de drogas. Né. E outras mulheres, então, que buscam amenizar suas dores decorrentes de câncer e outros quadros, como dor crônica, né, através do uso de CBD mais THC. No início do filme, enquanto se mostra uma criança na piscina, ouvimos em off sua mãe em uma ligação com a Anvisa, dizendo: "Meu nome é Catiele. Eu encomendei um produto do Zeuá e ele não chegou. Em vez disso, recebi um telegrama." Fecha aspas. Antes da apresentação do nome do filme em tela, 4 personagens centrais ao drama já são apresentados. Uma criança que nada na piscina, a sua mãe que liga para a Anvisa, o Estado incorporado na agência, e o canabidiol, chamado de produto, ambiguamente. O telegrama apresenta uma série de exigências para importação e liberação do pacote. Questionada sobre a natureza do produto, Catiele responde: "É um suplemento alimentar de uso controlado." Neste momento, o termo suplemento, para além da jocosidade que ele pode suscitar, deixa a substância em um limbo classificatório, né, sem definição precisa, perdida em um escritório no processo de importação, mas também perdida entre categorias como remédio, droga, produto, substância, né, estado, mãe, traficante e o usuário final. A Lei 11.343 de 2006, ela regula a produção, distribuição e consumo do uso de drogas no Brasil. Essas atividades são consideradas crimes, mas não é prevista a pena privativa de liberdade para pessoas classificadas como usuários, apenas multas e trabalhos comunitários. Por sua vez, para aqueles apontados como traficantes, a execução penal é mais rígida do que para a maioria dos crimes, sem indultos no cumprimento da pena, por exemplo. Como a lei não esclarece a quantidade de droga que uma pessoa pode portar, no caso em questão, gramas de maconha, né, ou mililitros de canabidiol, a classificação entre usuário e traficante é complexa. Dados governamentais recentes mostram que a lei contribuiu para aumentar a população carcerária no Brasil. Em 2007, 10% das pessoas privadas de liberdade tinham cometido tráfico de drogas. Esse número sobe para 35% em 2014. Ou seja, a partir dessa lei, da mais recente lei brasileira sobre drogas, muito mais pessoas foram detidas, julgadas e condenadas por tráfico. Camila Guedes, que é uma outra personagem do documentário, ela vive um drama com seu filho Gustavo, que vive com os sintomas de uma doença rara, a síndrome de Gravett. Sua presença no documentário é importante e ao mesmo tempo terá um triste desfecho que vai ilustrar o drama da proibição. Camila estaria, em princípio, no grupo que chamaríamos aqui de não convertidos à revisão das leis sobre uso e circulação de maconha e derivados. Ela menciona vir de uma família de militares, nunca ter visto maconha na vida e que, quando ouviu falar do possível tratamento, teria pensado que nunca daria maconha ao próprio filho. Mas, após ter visto o filme Ilegal em sua versão mais curta, a situação teria se tornado para ela mais real e mais humana. É Camila quem vai protagonizar uma cena na qual a zona esfumaçada entre droga e medicamento fica mais evidente nesse caso. Ela mostra para a câmera um coquetel de medicamentos que dá ao filho: Depaquene, Frisium, Amato, né? E se pergunta: se eu paro para pensar, entre aspas, né? Se eu paro para pensar que eu já dou 3 drogas para o meu filho, por que eu não posso dar um CBD? Esse documentário tem uma música, né, na sua trilha sonora, que se chama Abre Caminhos. Né? E a gente tem pensado que esse nome não é casual. Né? Ao que parece, de fato, esse documentário tem sido realmente manipulado como uma espécie de peça tática, né? Ainda que seja um pouco problemático essa separação, né, entre o uso recreativo e o uso medicinal. E no documentário a politização desse processo deixa isso claro, né? Por exemplo, quando as mães vão visitar o Jean Willis, e o Jean Willis diz: olha, eu encampo sim a causa de vocês, mas não me interessa essa divisão. Né? Eu posso colocar o processo na Câmara, mas não fazendo essa separação.
Mas enfim, gente, era isso, né? Um work in progress, né? Pensando esse laboratório que a gente está montando. E a gente está escolhendo, obviamente, algumas substâncias, né? Drogas, medicamentos, hormônios, né? Que tem que estão nesse lugar ambíguo, né? Nessa zona cinzenta que a gente pretende investigar um pouco melhor.